Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje vamos falar sobre o movimento harmônico simples. Lembrando que na videoaula passada nós trabalhamos o movimento circular, né? Agora vamos trabalhar os movimentos oscilatórios. Lembrando que nos sistemas oscilatórios nós temos aí basicamente os três principais movimentos, não é isso? O primeiro é o sistema massa-mola, o segundo aí é um sistema de pêndulo, né? E também temos aí um sistema de tipo um balanço de uma criança, né? Que vai e volta. Então isso aí são movimentos oscilatórios. Então vou ter aqui um exemplo de um pêndulo, né? Eu até escrevi o nome aqui, pêndulo, acabei esquecendo de escrever. Então temos aqui um pêndulo. Tem um comprimento aí L, o fio tem um comprimento L. Muito bem, e aí esse pêndulo tem um objeto na extremidade e ele fica no sistema de vai e volta, ó. Vai e volta, vai e volta. Então a projeção desse pêndulo no eixo X, então aqui eu tenho o ponto de equilíbrio, ponto zero. E aí eu tenho A, que é a amplitude, que é o valor máximo que ele chega aqui, ó. Aí ele para e volta. Aqui ele vai ter uma velocidade máxima. E aí ele vai subir, 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 subir até parar de novo, ó. Então, isso aqui é o que a gente chama de amplitude. Positiva, né, para a direita e negativa para a esquerda. Então, isso aqui é amplitude. Então, ele fica no sistema aqui de vai e volta. Essa oscilação aqui de vai e volta que é chamado de movimento harmônico simples. E aí, relembrando aí as equações do movimento harmônico simples, nós temos a equação da área de posição, que é x igual a A, que é a amplitude, ó, vezes cosseno. Lembrando que isso é uma função em torno do ângulo, né? Porque se você imaginar que eu tenho aqui uma circunferência completa, então é uma cossenoide aqui, ó. Aqui eu tenho a posição inicial, ângulo φ zero, ângulo inicial, e velocidade angular. Lembra a velocidade angular? 2πf ou 2π sobre t. Temos aqui a equação de velocidade, v igual a menos a vezes a velocidade angular, vezes... Agora, ó, a equação de velocidade é seno. Φ mais ângulo angular vezes tempo. E a aceleração, menos a vezes velocidade angular ao quadrado. Cosseno de φ, posição inicial, vezes a velocidade angular, vezes o tempo. Lembrando que A vezes cosseno, ó, é x. Então essa equação de aceleração ela pode ser escrita de uma maneira mais simples, ó. Menos a velocidade angular ao quadrado, vezes a posição dele, tá? E aí nós temos aqui num pêndulo, o período de um pêndulo, né? 2 vezes π, vezes a raiz quadrada. Esse L aqui, ó, é o comprimento do fio. E G é a gravidade, ó. Então esse Gzinho aqui, ó, é de gravidade. E aí, a frequência, a gente já sabe que é o inverso do período. Então eu posso inverter aqui, ó, ficar 1 sobre 2π, que é igual G sobre L. Eu também posso escrever essa fórmula para a frequência. Vou botar aqui apertadinho, ó. Invertendo todo mundo, ó. Vezes G sobre L, ó. Ok? Então, frequência. Então, pessoal, visto isso aqui, agora nós vamos começar a fazer os exercícios que tem naquela folhinha. Lá, pessoal, dando continuidade à aula, agora vamos resolver aí os exercícios da folhinha, né? Aquela folha da aula passada, né? Onde nós trabalhamos aí os exercícios do movimento circular. E agora vamos trabalhar o movimento harmônico simples, né? Então temos, ó, no exercício 8, um sistema massa-mola é formado por um bloco de 5 kg de massa que oscila sobre uma superfície plana, sem atrito, preso a uma mola de constante elástica de 80 newtons por metro. Então desenhei aqui um esqueminha, ó, tem aqui um bloco, está sobre uma superfície, preso a uma mola. E aí esse bloco ele é esticado até essa posição, aí a mola puxa ele, comprime a mola no máximo, aí a força elástica dela joga de volta para... Então esse bloco ele fica aqui, ó, oscilando
aqui, ó, nesse espaço aqui. Como não tem atrito, então ele vai ficar oscilando aí eternamente. E aí a pergunta do exercício é para calcular o período e a frequência. Então, lembrando aí a formulinha do período, 2π sobre massa, 2π vezes a raiz quadrada da massa sobre a constante elástica. Muito importante que as unidades estejam no Sistema Internacional de Medidas. Né? Então, ó, a massa está em quilogramas, está legal, e a constante elástica, newtons por metro. Então, aqui, ó, 80 newtons para deformar 1 metro. Ok? Então, substituindo aqui, nós temos o 2, que é da fórmula, o π vale 3, vezes a raiz quadrada, a massa do bloco aqui, ó, 5 kg, e a constante elástica da mola, 80. Simplificando por 5, vai ficar 1,16 avos. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 16, 4. Então, 2 vezes 3, 6, vezes 1 quarto. Simplificando por 2, então o período é igual a 3 meios segundos, ou 1,5 segundos, ok? E aí, lembrando que a frequência é o inverso do período, então a frequência, se o período é 3 meios, a frequência vai ser 2/3 Hz. Pode deixar na forma de fração, não precisa dividir. Então, pessoal, uma aplicação direta da fórmula de período do sistema massa-mola, né? Exercício que nós já fizemos em sala de aula e no caderno, né? Tranquilo. Depois já temos o exercício 8. 8 não, agora já vamos para o 9. Uma partícula move-se ao longo de um eixo OX, realizando movimento harmônico simples de acordo com a função horária. Olha a função horária que deu pra gente, ó, 2 vezes o cosseno, vezes aqui, ó, a posição, o ângulo inicial é 0, porque não tem ninguém aqui em cima, mais velocidade angular vezes tempo. Sistema Internacional de Medidas. Aí ele quer saber qual é a amplitude na letra A e a velocidade angular. A amplitude, ó, tá aqui na frente, ó, no Sistema Internacional de Medidas é metro. Então essa amplitude aqui é 2 metros. Se eu viesse para cá, ó, seria esse Azinho aqui, ó, 2 metros. Então é como se ele fizesse essa oscilação. 2 metros, menos 2 metros, 0. Lembrando que quando ele está aqui nesse ponto máximo, a velocidade dele é 0. Quando ele está aqui na posição de equilíbrio, ele está na velocidade máxima. E aí fica 0 de novo. Então ele ficou oscilando aqui nesse espaço. Então a sua velocidade angular está escrito aqui, ó, π radianos por segundo. Sistema Internacional de Medidas, ó, π radianos por segundo, ok? Aí na letra B ele quer saber qual é o período e qual é a frequência. O período e frequência a gente vai tirar aqui da fórmula de velocidade angular, ó. Ele deu pra gente que a velocidade angular é π. Igualando a fórmula, 2π sobre t, simplificando o π com π, então, multiplicando cruzado, então o período é igual a 2 segundos, ó. Então vai ficar, ó, t vezes 1 vai dar 1 e 2 segundos. E aí, a frequência é o inverso do período. Aqui, ó, inverso do período, ó. Então a frequência vai ser o inverso de 2, meio. Né? Pode botar 0,5 ou deixar simplesmente na fração, meio Hz. Sistema Internacional de Medidas, ó, o período é em segundos e a frequência em Hz. Ok? Então esse é um exercício bem básico de harmônico simples. Vamos ver mais um aí. Pessoal, para finalizar a videoaula de hoje, vamos lá. Exercício número 10. Uma partícula realiza movimento harmônico simples, descrito pela função horária x igual a 2 vezes o cosseno 2πt mais π. Lembrando que π aqui, ó, é a posição inicial dele, ó, então se você observar, ele vai começar a se movimentar a partir daqui, com uma velocidade angular de 2π radianos por segundo. Ou seja, em cada segundo ele vai dar uma volta na trajetória, aí, nesse movimento harmônico simples dele. Muito bem, aí ele está pedindo qual é o período, qual é a frequência no item A. Então, pessoal, observando que aqui nós temos a velocidade angular. Velocidade angular é 2π sobre t, igualando a velocidade angular 2π com 2π sobre t, simplificando, multiplicando cruzado, observando que quando a gente simplifica aqui, ó, não fica 0, fica umzinho aqui e umzinho aqui, hein? E aí quando você multiplica cruzado, então você vai ter, ó, t vezes 1 vai dar t e 1, ó, 1 segundo. E a frequência é o inverso do período. O inverso de 1 é 1 sobre 1, que é 1 mesmo. Então o período aqui, olha o erro,
período aqui, ó, 1 segundo, e a frequência de 1 Hz. Olha a unidade de sistema internacional, 1 Hz. Ok? Então aqui, ó, período 1 segundo e frequência 1 Hz. No item B, ele quer saber qual é a posição no instante 2 segundos. Então, para saber essa posição, ele tem que substituir na função horária, ó, na equação horária. Então ficou 2 vezes o cosseno, vezes 2 vezes π, vezes 2, que é o tempo que ele quer, ó, 2, mais o πzinho aqui, ó. Então 2 vezes 2 vai dar 4π, mais 1π, 5π. E aí, lembrando das funções trigonométricas, o cosseno de 5π é igual ao cosseno de π, ou seja, ele vai dar uma volta, 2π, mais uma volta, mais 2π vai dar 4π, e mais meia volta, vai cair aqui, ó. Então, o cosseno de 5π é igual ao cosseno de π, que vale menos 1. Então, substituindo isso nessa parte toda aqui, ó, então, x, que é a posição, vai ficar 2 vezes menos 1. Então, vai dar menos 2 metros. Essa é a posição. Então, aqui no eixo, na trigonometria, né, no círculo trigonométrico, né, menos 2 está mais ou menos aqui. Então, a posição menos 2 metros. Certo, pessoal? Então, isso aí é a nossa aula de hoje, né? Então, estou no portal, tirando dúvidas. Por favor, vejam o vídeo, tá? Entrem no portal, tirem as dúvidas, façam perguntas. Pelo menos para falar assim, ei, professor, tudo bem? Valeu, fui!